Reforço urgente chegando. Notícia que ninguém queria ouvir. Infelizmente, a gente que é torcedor do Flamengo sofre muito. Quando não é o desempenho do time, é aí com a pressão da imprensa. Outra hora é o técnico que dá desinformações aí, nega, é um negacionista, nega a situação do clube, do time, e a gente é que sofre. Meus amigos, o Flamengo vai ter que rebolar aí, porque Cebolinha não joga mais esse ano. Matias Vinha ainda vai ser reavaliado, mas a contusão dele também é séria, pode ser que nem jogue mais nessa temporada. Tô chegando cheio de notícias, cheio de informação do nosso Mengão, não tem informação boa, apesar de ter contratação surpresa aí. Taca o dedo no like, se inscreve, lembrando que não custa nada, é de graça. Você que fica aí de cantinho dessa moral, dessa relevância, nos ajuda muito. Abençoado Flá, seu canal de conexão com o Flamengo, nosso Mengão malvadão, que está passando por maus momentos, mas vai superar isso aí e vai ganhar tudo. Se você põe fé, comenta aí, tamo junto? Vamos que vamos. Meus amigos, a situação é a seguinte. Pós-jogo ontem aí, né? Coletiva de imprensa, Tite, ao ser questionado lá por um jornalista, que eu até esqueci o nome, o jornalista perguntou para ele: Tite, as questões aí da bola aérea, né? Bola alçada na área e tal, o Flamengo vai sofrendo com isso, sofre muitos gols com isso, e o que pode fazer aí que não tem feito, né? Aí o Tite mais ou menos respondeu assim, abre aspas, brincadeira, né? O Tite falou que a bola não foi um gol de bola aérea, que foi um gol de rebote, mas veio da bola aérea, que dá no mesmo. Ou seja, é um problema contundente aí que não resolve, não tem solução no Flamengo. Agora que o Flamengo trouxe aí até um auxiliar técnico pro Tite aí, poder estar ajudando essa questão aí. O cara veio do Fortaleza, era técnico do Fortaleza, veio para ajudar o Tite nesse fundamento, já que lá ele tinha resolvido isso e até agora nada. E aí, como se não bastasse, a gente teve aí as lesões de Cebolinha e Matias Vinha. Cebolinha, tendão de Aquiles, um dos problemas piores que tem para o jogador de futebol é esse aí, e a lesão de joelho. Inclusive, Adriano Imperador passou por isso, custou se recuperar. Cebolinha só deve voltar a jogar no ano que vem, ou seja, essa temporada não temos mais o Cebolinha, e aí fica um grande problema para quinta-feira contra o Bolívar. O que acontece? A gente não vai ter o Cebolinha e também não tem o Bruno Henrique. Por quê? Porque o Bruno Henrique, apesar de estar recuperado de lesão, está suspenso, então ele não joga, ou seja, mais uma dor de cabeça. Então entra o Luiz Araújo, que às vezes entra bem, outra hora entra mal, pois não é a posição do cara, mas ele se esforça e acaba ajudando. Outro jogador que a gente não vai ter, ele, Matias Vinha, também com a contusão aí no joelho, ainda não sabe a gravidade, mas pelo menos aí pelos próximos 2-3 meses não joga. Então pode ser que não jogue nem mais nessa temporada. E por outro lado, a gente tem aí o Wesley, que pode ter feito o último jogo de despedida. Lembrando que tem propostas aí, o Flamengo está prestes a aceitar. Tem proposta do Fabrício Bruno e tem proposta também do Matheus Gonçalves. Ou seja, a situação que não era boa vai ficando cada vez pior. E a gente que é torcedor é que sofre. E essas informações aí das lesões, quem trouxe foi o GE. Apurou em primeira mão e já soltou aí. Quando a notícia é boa, eles custam dar a notícia, mas quando é ruim, eles soltam rapidinho. Por outro lado, o Flamengo tem aí as opções no mercado aí de Carlos Alcaraz, jogador que joga no Southampton da Premier League aí, jogador meio campista, que pode ser um bom reforço. Tem a opção do Michael, que faz a ponta direita e a ponta esquerda, poderia ajudar muito nesse momento, mas tem um salário exorbitante, ele que dá prioridade ao Flamengo. E o Flamengo, se quiser contar com algum desses jogadores, vai ter que abrir os cofres. Por quê? Porque o Michael chegaria até só com luvas, porque o Michael está se rescindindo com o Hilal. Mas o Carlos Alcaraz aí seria 18 milhões de euros. O Flamengo tem que abrir os cofres se quiser. E se sair mais jogador, ou seja, o Flamengo que tinha um elenco grande, um elenco forte, começa a ter um elenco bem pequeno, porque vai só perdendo jogador por lesão e por venda e não contratou ninguém. Então o Flamengo vai ter que correr quanto tempo aí,
rapidamente para poder estar contratando, e jogador que já pode chegar aí e jogar, que é o caso do Michael, né? Então tem muita coisa para acontecer essa semana. Tá difícil a situação, mas é possível o Flamengo reverter, e vamos acreditar que é só um milagre para ajudar. Porque imagina, Bolívar agora, quinta-feira, domingo, sábado, né? Acho que é domingo mesmo, Botafogo, depois na outra quinta-feira, Bolívar de novo, e lá na altitude, e sem vários jogadores. É muito difícil, mas a bruxa está solta, nosso Mengão. A gente está aí sempre com problema de lesão. Isso aí é um problema pertinente, assim como o problema da bola alçada, da bola aérea, que atormenta a nossa zaga ali, atrapalha e muito. Agora, quando chega na coletiva, o Tite, cheio de história, foi falar lá, né, que se a gente for ficar fazendo essa pressão toda, que vai ficar igual nas Olimpíadas, só serve se tiver medalha de ouro, que não serve medalha de prata, que não serve medalha de bronze. Ou seja, pro Tite, segundo lugar e terceiro são bons. Tite, medalha de prata é o primeiro dos perdedores. A de bronze é o segundo dos perdedores. A de ouro é que premia ali o bom trabalho. A não ser quando a pessoa está começando, então ela está aí alcançando, tá subindo degrau a degrau. Vai lá, conquista de bronze, depois passa para de prata, aí sim. Mas no caso do Flamengo, que já é um time campeão, time secular, time forte, né, não pode passar por esses altos e baixos que tem passado. O Flamengo jogou mal, aí começou até bem, mas depois se perdeu no jogo contra o Palmeiras. As alterações pioraram. O Tite sempre, quando faz alterações, piora o time. O time se perdeu. O Palmeiras veio com pressão, conseguiu empate, poderia ter até saído com a vitória. Isso dentro da nossa casa. Então, as falas do Tite, né, que é um negacionista, nega a situação, está enrolando. Para mim, o Tite deve se aposentar no final da temporada, porque é um técnico que está totalmente aí fora da... Ele está ultrapassado, essa é a verdade. Outro detalhe, se o Flamengo esse ano não conseguir título nenhum, como não conseguiu o ano passado, já vão ser 2 temporadas aí perdidas em vão, e com um elenco caro e bom. Se fosse para a gente ficar com segundo lugar, terceiro, a gente não contrataria o técnico Tite, que tem uma comissão técnica muito cara, contrataria um técnico de segunda divisão. Se não fosse para a gente conquistar grandes títulos, não teríamos jogadores aí caríssimos como tem o Flamengo. Vários jogadores do Flamengo ganham acima de 1,5 milhão. Ou seja, para que um elenco tão caro para não ganhar nada? Então o Tite está totalmente equivocado nessas falas aí, passando pano, querendo ali dar um de político, não, um politiqueiro, sem vergonha. A verdade é essa. Faz política dentro do time, né? Ele não está com intenção na eleição, mas ele está com intenção de levar na lábia, igual um político faz. Fala um monte de mentira para distorcer a verdade e enganar o povo. Então ele quer enganar a torcida do Flamengo. O Flamengo tem que fazer contratação. Quando ele foi perguntado sobre questão de contratação, ele não quis nem falar. Ele abre aspas aí, né? Ele falou só o seguinte: eu não vou falar que precisa de contratação, senão vocês vão falar lá que o Flamengo precisa de reforço. E é claro que precisa, isso é evidente. Agora a gente tem aí, pro próximo jogo de domingo, no Brasileirão, Pulgar suspenso. Aí não tem o Cebolinha, não tem o Matias Vinha. Se acontecer alguma coisa com o Ayrton Lucas, vai ter que entrar o Léo Pereira improvisado. Por lugar do Ayrton Lucas, do Eric Pulgar, vai entrar o Alan, que está muito mal. Não conseguiu ainda se acertar no Flamengo. Tá difícil ter paciência com ele. E aí pro ataque a gente ainda tem uma boa esperança aí que volta do Bruno Henrique, né? O Bruno Henrique já pode jogar no domingo. Então, ou seja, o Flamengo desfalcado em momentos importantíssimos. A gente sabia que isso poderia acontecer na Copa América e aconteceu, mas o Flamengo conseguiu superar. E agora está acontecendo aí em retas finais de campeonatos importantes como Libertadores, Copa do Brasil e Brasileiro, e o Flamengo não se reforçou. Essa é a verdade. Então o Flamengo agora corre quanto tempo, tenta contratar e imagina se realmente vender o Wesley, Fabrício Bruno e o Matheus Gonçalves. Onde que ele vai arrumar agora um lateral direito? Onde que ele vai arrumar aí um outro zagueiro para estar suprindo? Aí estão falando, né? Pô, vamos trazer da base. Traz jogador da base, o Tite nem usa. Tem muito jogador promissor e desejado em grandes equipes, que é o caso do Matheus Gonçalves, Igor Jesus, Vitor Hugo. O Tite mal usa os caras, quando coloca os caras, coloca fora de posição, os caras não conseguem render.
sofre com a pressão e os caras acabam sendo queimados. Outra situação aí, que a gente está esquecendo de falar, né? Vamos supor, vendeu o Wesley, foi embora para a Europa, que é um bom valor, então o Flamengo não pode rejeitar. Aí vamos supor que o Flamengo contrate aí, o Flamengo tinha em vista o Gonçalo Montiel, e esse nome volta à pauta aí. Até esse cara pegar ritmo, uns 2, 3 meses. E o Flamengo tem tempo para esperar o Varela, que está contundido. Uma contusão leve, que já deve voltar para quinta-feira. Mas se contundir novamente, como é que a gente faz? E se contundir o Ayrton Lucas, como que a gente faz? Então tem toda essa questão aí. E esse negócio de poupar goleiro, né? Botar um na Copa e o outro no Brasileiro, isso atrapalha. Ontem, no gol ali, meio que estava sem ritmo o nosso Agostinho Rossi. Ele ameaçou sair no meio do caminho, parou, voltou a tempo de fazer defesa, mas deu um rebote errado e foi gol. E tá aí o empate aí. Era a chance que a gente tinha de ganhar esses 3 pontos, assumir a liderança, ficar com uma rodada a menos ainda. E tranquilo, agora o Flamengo perdeu uma posição porque não consegue mais ficar no segundo lugar. O segundo lugar é do Fortaleza e tem a mesma quantidade de jogos do Flamengo. Tem um jogo a menos também que é o Botafogo. Ou seja, tá cada vez mais difícil essas coisas. Então vamos aguardar. O campeonato ainda tem muito jogo pela frente. O Flamengo tem pelo menos esse ano mais umas 35 partidas. Ou seja, tem que reforçar porque esse elenco aí não vai conseguir aguentar. É muito desgaste. Ontem vários jogadores estavam mal por cansaço, nitidamente. O Gerson até jogou bem, mas estava cansado. Você viu ali o Arrascaeta se arrastando em campo o tempo todo. Então tem toda essa questão. E não tem peça de reposição. Que o Lohan, que era a peça de reposição do Arrascaeta, está escanteado, foi para o sub-20, já voltou agora, mas ainda nem entrou. Meio que queimou o jogador que era tido aí como a próxima joia, o próximo craque do Flamengo. Então tem todas essas questões aí. Abençoado Flá, aqui é mais Flamengo. Taca o dedo no like, se inscreve. Forte abraço. Fui. Valeu.